A mãe solteira só queria um emprego para alimentar o filho. O milionário a contratou para cuidar do filho zoado da escola. Mas no dia seguinte, ela fez algo que ninguém jamais ousou. E a vida dos três mudaria para sempre de forma surpreendente. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O jornal tremia nas mãos de Helena, enquanto ela relia pela 10ª vez o anúncio circulado em vermelho. Suas economias estavam no fim, e o aluguel atrasado pesava em seus ombros tanto quanto a gravidez de 6 meses. O classified era simples: procura-se enfermeira qualificada para cuidados especiais. Regime de dedicação exclusiva, remuneração acima do mercado. Contato, residência dos Mendonça. A chuva fina que caía do lado de fora da janela de seu pequeno apartamento parecia um prenúncio do que estava por vir. Helena ajeitou o jaleco branco impecável, sua única peça de roupa profissional que ainda servia perfeitamente, e conferiu mais uma vez seu currículo. 5 anos de experiência em enfermagem domiciliar não eram pouca coisa, mas algo naquele anúncio a intrigava. Por que uma família tão rica teria dificuldades em manter uma enfermeira? O táxi serpenteou por ruas cada vez mais arborizadas até chegar a um portão imponente. Helena sentiu um frio na barriga ao apertar o interfone. Uma voz feminina seca e formal autorizou sua entrada. O jardim que se estendia até a mansão parecia saído de um filme, com suas roseiras bem aparadas e uma fonte central que murmurava suavemente. Na porta principal, uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo e postura impecável, a aguardava. Senhora Regina Flores, governanta da residência, apresentou-se com um leve aceno de cabeça. Siga-me, por favor. O interior da mansão era ainda mais impressionante que sua fachada. Obras de arte adornavam as paredes, e o piso de mármore refletia a luz que entrava pelos vitrais. Mas havia algo estranho no ambiente. Um silêncio pesado, quase palpável, como se a casa guardasse segredos em cada canto. Regina conduziu Helena até uma sala de estar. O Sr. Mendonça a receberá em breve. Enquanto isso, preciso deixar algumas coisas claras. Sua voz assumiu um tom ainda mais sério. As últimas 5 enfermeiras não duraram mais que 2 semanas. Algumas nem 3 dias. Se está aqui apenas pelo salário, sugiro que não perca nosso tempo. Helena endireitou-se na poltrona, uma mão instintivamente pousando sobre sua barriga. Não estou aqui apenas pelo dinheiro, senhora Regina. Sou profissional e... Todos dizem o mesmo. Regina a interrompeu. Seus olhos fixos na barriga de Cintes. Helena, mas ninguém estava preparado para lidar com o jovem Lucas. Ele é desafiador. Antes que Helena pudesse responder, passos firmes ecoaram pelo corredor. Arthur Mendonça, o dono da mansão, entrou na sala. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos de um azul profundo marcado por olheiras, ele emanava uma aura de autoridade mesclada com cansaço. Senhorita Helena Silva, e sua voz era grave e controlada. Li seu currículo. Impressionante para alguém tão jovem, mas preciso saber, por que uma enfermeira com suas qualificações está procurando trabalho nessas condições? Helena respirou fundo. Senhor Mendonça, sou mãe solo e preciso garantir o futuro do meu filho. Mas além disso, sempre acreditei que cuidar vai além de procedimentos médicos. Cada paciente é único, com suas próprias batalhas. Arthur estudou-a por alguns instantes. Meu filho sofreu um acidente há 8 meses. Desde então está em uma cadeira de rodas e se recusa a cooperar com qualquer tratamento. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Era um artista talentoso. Era? Helena perguntou suavemente. Ele não pega em um pincel desde o acidente. Arthur desviou o olhar para uma tela na parede, uma paisagem vibrante que parecia pulsar com vida própria. Lucas está no andar de cima. Quer conhecê-lo agora? Helena assentiu, seguindo Arthur e Regina pela escada. O corredor do 2º andar era decorado com mais quadros, mas estes tinham um estilo diferente, mais jovem, mais ousado. Pararam em frente a uma porta entreaberta, de onde vinha o som baixo de música clássica. Lucas, Arthur chamou, empurrando a porta. Esta é Helena, sua nova enfermeira. O quarto era espaçoso e luminoso, com uma varanda que dava para o jardim.
Sentado em sua cadeira de rodas, de costas para a porta, estava Lucas. Aos poucos ele girou a cadeira, revelando um rosto jovem e bonito, mas marcado por uma expressão de amargura que não combinava com seus 17 anos. Seus olhos, do mesmo azul do pai, percorreram Helena com desdém, parando por um momento em sua barriga saliente. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Quanto tempo essa vai durar, pai? Ela já tem um para cuidar, não precisa de outro peso nas costas. Helena sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Deu 2 passos à frente, sustentando o olhar desafiador do garoto. Sabe, Lucas, acho que você vai perder essa aposta, ela disse com firmeza, mas sem agressividade. Porque, diferente das outras, eu sei exatamente o que é lutar sozinha. E, acredite, não pretendo desistir de você. Por um breve momento, algo tremulou no olhar de Lucas. Talvez surpresa, talvez interesse. Mas logo a máscara de indiferença voltou ao seu lugar. Veremos, ele murmurou, girando novamente a cadeira. Para a varanda. Pode começar contando os dias. Aposto que não chega ao fim da semana. Na manhã seguinte, Helena chegou pontualmente às 7 horas. Regina a esperava com uma lista detalhada de instruções e horários, incluindo medicações, exercícios de fisioterapia e rotinas diárias. A governanta parecia querer dizer algo mais, mas conteve-se, limitando-se a observar enquanto Helena estudava meticulosamente cada item. O café da manhã do jovem Lucas deve ser servido às 8, informou Regina, ajeitando nervosamente o avental. Ele costumava tomar no jardim de inverno, mas, bem, agora prefere ficar no quarto. Helena notou a hesitação na voz da governanta. Por que ele evita o jardim de inverno? Algumas lembranças são difíceis de enfrentar, Regina respondeu. Vagamente, mas seus olhos diziam muito mais. O importante é que você não force nada. Lucas tem seu próprio tempo. Subindo as escadas com a bandeja do café, Helena respirou fundo, preparando-se para o que viria. Bateu suavemente na porta do quarto e, não obtendo resposta, entrou mesmo assim. As cortinas ainda estavam fechadas, mergulhando o ambiente em uma penumbra melancólica. Bom dia, Lucas, ela disse com naturalidade, dirigindo-se às janelas. Resta um dia lindo lá fora. Não abra, veio a voz sonolenta e irritada da cama. Gosto assim, escuro. Helena ignorou o protesto e puxou as cortinas. A luz do sol invadiu o quarto, revelando Lucas encolhido sob as cobertas. A vitamina D vai te fazer bem. Além disso, trouxe um café da manhã especial. Não estou com fome, ele resmungou, puxando o cobertor sobre a cabeça. Ótimo, mais para mim então, Helena respondeu despreocupadamente, sentando-se na poltrona próxima à cama. Grávidas sempre têm fome, sabia? E esses waffles parecem deliciosos. Houve um momento de silêncio, então o cobertor se moveu levemente. Lucas espiou com um olho, observando Helena mordiscar um pedaço de waffle com evidente prazer. Isso é golpe baixo, ele murmurou, mas havia um quase imperceptível tom de diversão em sua voz. É estratégia, ela corrigiu, oferecendo-lhe o prato. E está funcionando, não está? Relutante, Lucas se sentou na cama. Helena notou que, apesar da resistência inicial, ele conseguia se movimentar bem com os braços, um bom sinal para a fisioterapia. Enquanto ele comia, ela começou a organizar os materiais para os exercícios do dia. Não vou fazer fisioterapia, Lucas declarou, observando seus movimentos. Tudo bem, Helena respondeu tranquilamente, continuando seus preparativos. Hoje podemos apenas conversar. Você pode me contar sobre aquele quadro ali, por exemplo. Ela apontou para uma tela parcialmente coberta no canto do quarto. O garoto tensionou visivelmente. Não há nada para contar. Não pinto mais. Mas ainda observa, Helena notou, indicando como os olhos dele frequentemente vagavam para as telas nas paredes. Artista uma vez, artista sempre. Não é algo que simplesmente desaparece. Algumas coisas desaparecem sim, Lucas rebateu amargamente. Pessoas, sonhos, pernas que funcionam. Helena sentou-se na beira da cama, seus olhos encontrando os dele. Sabe o que não desaparece? Talento. Ele pode ficar adormecido, escondido, mas continua aí. Como esse bebê na minha barriga.
Não posso vê-lo ainda, mas sei que está crescendo, se desenvolvendo, esperando o momento certo. Lucas desviou o olhar, mas Helena percebeu que suas palavras o haviam tocado. Depois de um momento, ele perguntou, baixinho, é menino ou menina? Ainda não sei. Ela sorriu acariciando a barriga, mas já amo com todas as forças. O pai. Lucas começou hesitante. Não quis assumir, Helena completou simplesmente. Mas tudo bem. Algumas pessoas não estão prontas para amar, outras fogem do amor. O importante é quem escolhe ficar. Lucas absorveu suas palavras em silêncio, brincando com um pedaço de waffle no prato. Finalmente, olhou para a cadeira de piscina, rodas ao lado da cama. Me ajuda a passar para a cadeira? Pediu, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu internamente, mas manteve a expressão neutra. Claro. Como você preferir. Posso ajudar totalmente ou apenas dar suporte enquanto você. Faz a transferência. Eu faço, ele decidiu. Só fica por perto. Enquanto observava Lucas se movimentar com determinação para a cadeira, Helena percebeu que havia ganho uma pequena batalha. Não pela fisioterapia ou pelos exercícios, mas por algo muito mais importante: confiança. Podemos dar uma volta pelo corredor. Lucas sugeriu após se acomodar na cadeira. Só não no jardim de inverno. Um passo de cada vez, Helena concordou, seguindo ao lado dele. Temos todo o tempo do mundo. 2 semanas se passaram e Helena estabeleceu uma rotina na mansão dos Mendonça. Todas as manhãs ela chegava cedo, abria as cortinas do quarto de Lucas e o incentivava com palavras firmes, mas gentis. O garoto ainda mantinha sua resistência, mas os olhares de desdém foram gradualmente substituídos por uma curiosidade velada. Naquela manhã em particular, algo estava diferente. Helena encontrou Regina no corredor, organizando antigas fotografias em uma caixa. A governanta pareceu sobressaltada ao vê-la, rapidamente guardando as fotos. Está tudo bem, Regina? Helena perguntou, notando o nervosismo da mulher. Sim, apenas organizando algumas memórias antigas, Regina respondeu, mas suas mãos tremiam levemente. O jovem Lucas já está acordado. Ele perguntou por você mais cedo. Helena ergueu as sobrancelhas, surpresa. Era a primeira vez que Lucas demonstrava qualquer tipo de expectativa por sua presença. Ao entrar no quarto, encontrou-o já sentado em sua cadeira, olhando pela janela. Você demorou hoje, ele comentou sem se virar. Senti falta da nossa batalha matinal com as cortinas, Helena brincou, aproximando-se. Mas vejo que você já cuidou disso sozinho. Lucas girou a cadeira para encará-la, seu rosto apresentando uma expressão que ela ainda não havia visto. Uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Quero tentar os exercícios hoje. Helena controlou sua empolgação, mantendo um tom casual. Claro, por onde quer começar? Mas ele ergueu um dedo. Com uma condição. Para cada exercício que eu fizer, você me conta algo sobre você. Algo verdadeiro. Não essas histórias motivacionais de enfermeira. Era a primeira vez que Lucas propunha algo assim. Um acordo. Uma troca. Helena sentou-se na poltrona em frente a ele, considerando a proposta. Feito. Mas a mesma regra vale para você. Durante a sessão de exercícios, enquanto ajudava Lucas com os movimentos de fortalecimento, Helena compartilhou fragmentos de sua história. Falou sobre seus estudos interrompidos em psicologia, sobre como precisou mudar de curso para cuidar da mãe, sobre suas esperanças para o bebê que carregava. Por que psicologia? Chay Lucas perguntou, concentrado em um exercício particularmente desafiador. Sempre quis entender o que há além do que as pessoas mostram, ela respondeu, ajustando a posição de sua perna. Às vezes, as maiores dores são as que não podemos ver. Lucas parou por um momento, seus olhos fixos em um ponto distante. Como você sabia que eu ainda observava os quadros? Seus olhos, Helena respondeu simplesmente. Eles seguem as linhas, as cores, como se estivessem pintando mentalmente. É algo que não se pode fingir. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto.
Lucas respirou fundo, como se tomasse coragem. Eu costumava pintar todos os dias no jardim de inverno. Era o lugar favorito dela. Dela? Helena perguntou suavemente, embora já suspeitasse a resposta. Minha mãe, Lucas disse, sua voz quase um sussurro. Ela tinha um cavalete permanente lá. Dizia que a luz era perfeita, que inspirava sua alma. Ele soltou uma risada amarga. Mas, aparentemente, nem toda inspiração foi suficiente para fazê-la ficar. Helena sentiu o peso daquela revelação. As peças começavam a se encaixar. O silêncio da casa, os olhares tensos de Regina, a tristeza nos olhos de Arthur. Sabe o que é engraçado? Lucas continuou, sua voz embargada. Eu achava que se me tornasse um artista como ela, se pintasse como ela, talvez ela voltasse. Idiota, não é? Não, Helena respondeu firmemente, segurando sua mão. Não é idiota querer ser amado, Lucas. É humano. O garoto olhou para suas mãos unidas e, pela primeira vez, não se afastou. Ela nunca terminava um quadro, ele murmurou. Sempre dizia que faltava algo, que não estava perfeito o suficiente. Acho que era assim que ela via tudo, inclusive a gente. Naquele momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa. Arthur entrou, parando surpreso ao ver seu filho fazendo exercícios. Seus olhos encontraram os de Helena. Um agradecimento, silencioso em seu olhar. Lucas, ele disse hesitante, encontrei algo que talvez você queira ver. Em suas mãos estava um envelope amarelado, com uma caligrafia elegante no verso. Lucas empalideceu ao reconhecer a letra. Helena percebeu que aquela manhã de progressos estava prestes a enfrentar seu maior teste. O envelope tremia nas mãos de Lucas enquanto Arthur se aproximava. Helena percebeu a tensão crescente no ambiente e, discretamente, começou a arrumar os equipamentos de fisioterapia, dando a pai e filho alguma privacidade. Encontrei enquanto organizava alguns documentos antigos, Arthur explicou, sua voz tentando soar casual, mas falhando. É de antes do acidente. Lucas continuava imóvel, seus olhos fixos no envelope como se este pudesse queimá-lo. Por que está me mostrando isso agora? Porque você está mais forte, Arthur respondeu, sentando-se na beira da cama. E porque talvez seja a hora de enfrentarmos algumas verdades. Helena fez menção de sair do quarto, mas Lucas a chamou. Fique, por favor. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Com dedos trêmulos, Lucas abriu o envelope. A carta dentro estava amarelada pelo tempo, mas a caligrafia continuava elegante e clara. Enquanto seus olhos percorriam as linhas, suas mãos começaram a tremer mais intensamente. Ela sabia, ele murmurou, sua voz embargada. Ela sabia que eu estava indo vê-la naquele dia. Arthur inclinou-se para a frente, surpreso. Do que você está falando, filho? A carta. Lucas engoliu em seco. Ela menciona que eu tinha ligado para o ateliê dela. Disse que não era o momento certo para nos encontrarmos, que ela precisava de mais tempo. Ele amassou a carta em suas mãos. Eu não escutei. Peguei o endereço e... Lucas, Arthur interrompeu, sua voz tremendo. Você nunca me contou isso. Por que não me disse que tinha encontrado o endereço dela? Por que você a tirou da nossa vida? Lucas explodiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você guardava todas as cartas, todas as tentativas de contato. Eu só queria entender por que ela não me amava o suficiente para ficar. Helena sentiu seu coração apertar. Moveu-se silenciosamente para mais perto, sua presença oferecendo apoio silencioso. Arthur passou as mãos pelo rosto, parecendo envelhecer anos em segundos. Eu estava tentando te proteger. Sua mãe, ela não estava bem, Lucas. Havia dias em que ela mal conseguia sair da cama, outros em que pintava freneticamente por dias seguidos sem dormir. O que você está dizendo? Lucas perguntou. Sua voz apenas um sussurro. Foi Regina quem respondeu, parada na porta do quarto. Ninguém tinha percebido sua chegada. Sua mãe sofria de transtorno bipolar, Lucas. Eu a conhecia desde a adolescência. Vi sua luta diária. Ela amava você e seu pai profundamente, mas tinha medo. Medo de não ser a mãe que você merecia.
O silêncio que seguiu era pesado, como chumbo. Helena observou as emoções atravessarem o rosto de Lucas. Choque, raiva, tristeza, compreensão. Por que ninguém nunca me contou? Ele perguntou finalmente. Por que eu pedi que não contassem? Uma nova voz soou da porta. Uma mulher elegante de meia-idade estava parada ali, seus olhos, idênticos aos de Lucas, marejados de lágrimas. Helena sentiu o ar deixar seus pulmões. Pela reação de todos na sala, não havia dúvida de quem era aquela mulher. Clara. Mendonça, a mãe de Lucas, tinha finalmente voltado. Mas não hoje. Ela continuou dando um passo hesitante para dentro do quarto. Hoje não vim para explicações ou desculpas. Vim porque recebi isso. Ela ergueu um pequeno catálogo de exposição, onde na capa havia uma pintura familiar, o último quadro que Lucas tinha feito antes do acidente. O garoto empalideceu. Como seu professor de artes nunca deixou de acreditar em você, Arthur explicou suavemente. Ele inscreveu sua obra na exposição jovem do Museu de Arte Moderna. Lucas, seu quadro foi selecionado. Você é um dos finalistas. Helena observou enquanto múltiplas emoções cruzavam o rosto de Lucas. O momento estava carregado de tensão. Anos de mágoa e amor não dito pairando no ar como eletricidade antes de uma tempestade. O tempo parecia ter congelado naquele quarto. Clara permanecia na soleira da porta, como se uma força invisível a impedisse de entrar completamente. Lucas, em sua cadeira de rodas, apertava os braços do assento com tanta força que seus dedos estavam brancos. Helena percebeu que precisava agir. Com delicadeza, tocou o ombro de Lucas. Quer que eu fique? Sussurrou, de modo que só ele pudesse já ouvir. O garoto hesitou por um momento, então assentiu quase imperceptivelmente. Aquele pequeno gesto de confiança não passou despercebido por Clara, cujos olhos se fixaram na figura maternal de Helena. Você deve ser a nova enfermeira, Clara disse suavemente. Regina me contou sobre você, sobre como tem ajudado meu filho. Ela não é apenas uma enfermeira, Lucas interrompeu, sua voz tremendo levemente. Ela é alguém que escolheu ficar. O impacto daquelas palavras atingiu Clara como um golpe físico. Ela cambaleou levemente, e Regina rapidamente trouxe uma cadeira para ela se sentar. Arthur permanecia em silêncio, seus olhos alternando entre ex-esposa e filho, como se tentasse absorver a realidade daquele momento. O quadro, Clara começou, seus dedos acariciando a capa do catálogo. Ele me lembrou tanto daquela vista do jardim de inverno. A maneira como você captou a luz através dos vidros é extraordinária, Lucas. Você reconheceu? Lucas perguntou, surpresa genuína em sua voz. Achei que tinha esquecido tudo sobre nós. Clara fechou os olhos por um momento. Uma lágrima, solitária, escorrendo por seu rosto. Nunca esqueci, meu filho. Cada dia longe de você foi como um quadro, inacabado, algo essencial faltando na composição. Então por que nunca voltou? A pergunta explodiu de Lucas, anos de dor contidos em cada palavra. Por que me deixou acreditar que era minha culpa? Helena sentiu o bebê chutar em seu ventre, como se respondesse à intensidade do momento. Instintivamente, colocou a mão sobre a barriga, um gesto que atraiu o olhar de Clara. Você está grávida, Clara observou suavemente. Deve entender, então, o terror de não ser suficiente, o medo de machucar aqueles que amamos. Não, Helena respondeu com firmeza, surpreendendo a todos. Entendo o medo, sim, mas entendo ainda mais o amor. E o amor verdadeiro não foge. Senhora Clara, ele enfrenta os medos, um dia de cada vez. Um silêncio seguiu suas palavras. Lucas olhou para Helena com uma mistura de orgulho e gratidão, enquanto Arthur parecia ver a enfermeira sob uma nova luz. Você tem razão, Clara, admitiu após um momento. Aí é por isso que estou aqui agora. Não para pedir perdão. Sei que algumas coisas não podem ser perdoadas, mas para tentar entender, para tentar consertar o que ainda pode ser consertado. Lucas girou sua cadeira em direção à janela, onde a luz da manhã criava padrões no piso. Sabe o que é irônico? Ele disse após um longo momento.
Eu costumava pintar para ser como você, para ter sua aprovação. Mas depois do acidente, quando parei de pintar, foi a primeira vez que realmente entendi sua arte. Como assim? Clara perguntou, inclinando-se para a frente. A incompletude, Lucas respondeu, virando-se para encará-la. Todos aqueles quadros inacabados no jardim de inverno não era perfeccionismo, era medo. Medo de terminar algo e descobrir que não era bom o suficiente. Eu fiz o mesmo depois do acidente. Parei de pintar porque tinha medo de não ser mais o artista que era antes. Helena observou uma mudança sutil no rosto de Clara. Reconhecimento, compreensão. Arthur também pareceu notar, pois deu um passo à frente, quebrando seu longo silêncio. Talvez, ele sugeriu gentilmente, seja a hora de visitarmos o jardim de inverno, todos nós. Lucas tensionou visivelmente a sugestão. Helena rapidamente se posicionou ao lado de sua cadeira, uma presença reconfortante. Não precisamos ir hoje, ela disse suavemente. Mas quando você estiver pronto, estaremos todos aqui. Não, Lucas decidiu. Sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Precisa ser hoje, enquanto ainda tenho coragem. Clara levantou-se hesitante. Posso ajudar a empurrar sua cadeira? Lucas olhou para Helena como se buscasse aprovação. Ela assentiu encorajadoramente. Ok, ele respondeu baixinho. Mas a Helena vem com a gente. Enquanto o pequeno grupo se dirigia ao jardim de inverno, Regina observava da porta, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Anos de segredos guardados, de dor contida, começavam finalmente a encontrar seu caminho para a luz. O jardim de inverno era uma estrutura majestosa de vidro e ferro fundido, banhada pela luz dourada da manhã. Plantas exuberantes cresciam em vasos estrategicamente posicionados, criando um ambiente que mesclava natureza e arte. No centro do espaço, coberto por um fino véu de poeira, permanecia um cavalete solitário. O grupo entrou em silêncio. Clara empurrava suavemente a cadeira de Lucas, seus passos hesitantes ecoando no piso de mármore. Helena notou como os olhos do garoto percorriam o ambiente, detendo-se em cada detalhe, cada memória preservada pelo tempo. Nada mudou. Clara sussurrou, sua voz carregada de emoção. Arthur, você manteve tudo exatamente como você deixou. Arthur completou, sua voz suave. Não consegui mudar nada. Talvez parte de mim esperasse que você voltasse. Lucas se moveu em sua cadeira, seus olhos fixos no cavalete abandonado. Helena percebeu o momento exato em que ele notou algo. Uma tela inacabada ainda estava lá, coberta por um pano empoeirado. É aquele quadro, não é? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O último que você estava pintando antes de... Clara soltou as alças da cadeira de rodas, suas mãos tremendo visivelmente. Sim, nunca consegui terminá-lo. Com um movimento decidido, Lucas conduziu sua própria cadeira até o cavalete. Suas mãos pairaram sobre o pano por um momento. Antes de puxá-lo gentilmente, uma nuvem de poeira dançou na luz do sol, revelando uma tela parcialmente pintada. Uma cena do próprio jardim de inverno, com duas figuras apenas esboçadas. Éramos nós, Lucas disse suavemente, seus dedos traçando as linhas inacabadas. Você estava me ensinando a pintar naquele dia. Clara se aproximou, seus olhos marejados. Você tinha acabado de ganhar seu primeiro conjunto de pincéis. Seus olhos brilhavam tanto, mas eu não consegui terminar. O medo. Ele sempre vencia no final. Que medo? Lucas perguntou, virando-se para encará-la. De não ser boa o suficiente. Como artista, como esposa, como mãe. Clara respirou fundo, suas próximas palavras parecendo custar-lhe toda a força. Meu irmão, seu tio Miguel, ele tinha transtorno bipolar também. Ele sofreu muito e eu vi tudo de perto. Quando comecei a apresentar os mesmos sintomas, o medo de fazer você passar pelo mesmo que passei foi maior que tudo. Helena observou Arthur se aproximar de Clara, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. O gesto tão simples e ainda assim tão carregado de significado fez Clara soluçar.
Mas ao tentar protegê-lo, eu o machuquei ainda mais. Ela continuou, as lágrimas agora correndo livremente. E então, quando soube do acidente, que você estava indo me procurar. Foi por isso que você voltou agora? Lucas perguntou, sua voz embargada. Por causa do acidente? Não, Clara respondeu, surpreendendo a todos. Voltei por causa da pintura no catálogo, porque pela primeira vez em anos vi algo além da dor nos seus traços. Vi esperança, Lucas. Vi vida. Helena sentiu seu coração apertar ao ver Lucas lutando com suas emoções. Ele olhou novamente para a tela inacabada, então para seus próprios dedos, que há tanto tempo não tocavam em pincéis. Sabe, ele disse após um longo momento. A Helena me ensinou algo importante. Ela disse que algumas coisas precisam de tempo para crescer como o bebê dela, que não podemos ver o resultado final logo de cara, mas isso não significa que não está acontecendo. Clara olhou para Helena com gratidão evidente em seus olhos. Arthur se aproximou do cavalete, removendo mais poeira. Talvez, ele sugeriu suavemente, este quadro ainda possa ser terminado. Não como era para ser antes, mas como algo novo, algo nosso. Lucas ergueu o olhar para sua mãe, anos de mágoa, e amor batalhando em seu rosto. Você ficaria para me ajudar a terminá-lo? O momento que se seguiu pareceu suspenso no tempo, como uma gota de tinta prestes a tocar a tela branca. Clara se ajoelhou ao lado da cadeira de Lucas, tomando suas mãos nas suas. Sim, ela respondeu, sua voz firme pela primeira vez. Pelo tempo que você quiser, pelo tempo que precisar. Na semana que se seguiu ao retorno de Clara, a mansão dos Mendonça começou a ganhar nova vida. O silêncio opressor foi gradualmente substituído por sons de conversas, ocasionais risadas e, para surpresa de todos, música vinda do jardim de inverno. Helena observava as mudanças com satisfação enquanto organizava os equipamentos para a sessão de fisioterapia matinal. Lucas estava progredindo notavelmente, não apenas nos exercícios físicos, mas também em sua disposição geral. A presença de sua mãe, embora ainda cercada de tensões não resolvidas, havia despertado algo nele. Sabe o que é engraçado? Lucas comentou naquela manhã, enquanto se esforçava em um exercício particularmente desafiador. Sempre imaginei que se ela voltasse tudo se resolveria magicamente, mas não é assim, é? Helena ajustou a posição de sua perna com cuidado. Relacionamentos são como reabilitação, Lucas. Precisam de tempo, paciência e muito trabalho. E às vezes doem como o inferno, ele acrescentou com um meio sorriso fazendo Helena rir. Exatamente, mas a dor nem sempre é ruim. Às vezes, ela significa que estamos crescendo. Lucas ficou em silêncio por um momento, concentrado no exercício. Ontem à noite, depois que você foi embora, nós conversamos. Ela, papai e eu. Foi intenso. Helena esperou pacientemente que ele continuasse, percebendo que Lucas precisava compartilhar aquele momento. Ela trouxe fotos antigas de quando estava em tratamento. Ele continuou, sua voz baixa. Foi difícil entender que enquanto eu estava com raiva dela estar ausente, ela estava lutando para ficar bem, para poder voltar. E como você se sente sobre isso? Confuso, ele admitiu. Mas também aliviado. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros, o peso de achar que não era bom o suficiente para ela ficar. Nesse momento, batidas suaves na porta interromperam a conversa. Clara entrou carregando uma caixa de materiais de pintura. Desculpem interromper, ela disse hesitante, mas trouxe algumas coisas que pensei que você poderia gostar, Lucas. Helena observou como os olhos do garoto se iluminaram ao ver os pincéis novos e as tintas. Mas havia algo mais na caixa. Um caderno de desenhos gasto pelo tempo. Meu caderno antigo? Lucas perguntou surpreso. Onde você... Regina guardou, Clara explicou, aproximando-se. Ela guardou muitas coisas, na verdade. Era como se ela soubesse que um dia precisaríamos delas. Helena fez menção de se retirar para dar privacidade à mãe e filho, mas Lucas a impediu. Fica, Helena. Você também faz parte disso agora. Clara assentiu em concordância, um sorriso suave em seus lábios.
Na verdade, eu gostaria de sua opinião sobre algo. Ela tirou da caixa um esboço em papel, uma versão atualizada do quadro inacabado do Jardim de Inverno. Pensei em algumas modificações. O desenho mostrava não apenas as duas figuras originais, mas também Arthur e um espaço vazio que claramente aguardava mais algo ou alguém. Achei que poderíamos adicionar a Helena, Clara sugeriu suavemente. Se você concordar, Lucas, afinal ela tem sido uma luz nesta casa. Helena sentiu suas bochechas corarem, emocionada com o gesto. Lucas estudou o desenho por um longo momento. Então, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Só se incluirmos o bebê, também, ele declarou. Não podemos separar a família, não é? A palavra família pairou no ar como uma nota musical perfeita. Clara olhou para Helena, seus olhos marejados. Você se importaria? Seria uma honra, Helena respondeu sinceramente, uma mão descansando, sobre sua barriga cada vez mais proeminente. Lucas pegou um dos pincéis novos, girando-o entre os dedos com familiaridade. Podemos começar hoje? Depois dos exercícios, claro, ele acrescentou rapidamente ao ver o olhar de Helena. Claro que podemos, Clara sorriu. Mas primeiro, que tal um café da manhã no Jardim de Inverno? Regina fez aqueles waffles que você adora. Com uma condição, Lucas propôs, um brilho travesso em seus olhos. A Helena precisa vir também. O bebê adora waffles, sabia? As 3 risadas que se seguiram ecoaram pela mansão, fazendo Regina sorrir em seu posto na cozinha e Arthur pausar em seu escritório, um sorriso involuntário surgindo em seus lábios. A casa dos Mendonça estava, finalmente, começando a se tornar um lar novamente. O café da manhã no Jardim de Inverno tornou-se um ritual diário. Naquela manhã, em particular, o sol de outono filtrava-se através dos vidros, criando padrões caleidoscópicos no chão. Helena observava, encantada, como Lucas e Clara discutiam técnicas de pintura enquanto compartilhavam uma torre de waffles. A chave está na luz, Clara explicava, gesticulando com entusiasmo. Vê como ela muda a cada momento? É como se o jardim estivesse vivo, respirando. É por isso que você nunca terminava seus quadros? Lucas perguntou, sua voz livre da antiga amargura. Por que a luz nunca parava de mudar? Clara pausou, considerando a pergunta. Parcialmente, mas acho que também tinha medo de terminar. Finalizar algo significa aceitar suas imperfeições, suas falhas. Como na vida, Arthur comentou suavemente, entrando no Jardim de Inverno. Era raro vê-lo ali tão cedo, mas ultimamente ele vinha fazendo esforços para participar mais desses momentos familiares. Helena notou como Clara e Arthur trocaram um olhar carregado de significado. As últimas semanas haviam trazido mudanças sutis na dinâmica entre os ex-cônjuges. Não uma reconciliação romântica, mas um entendimento mais profundo, um perdão gradual. Trouxe uma surpresa, Arthur anunciou, colocando um envelope. Sobre a mesa, o Museu de Arte Moderna confirmou a data da exposição. Será no próximo mês. Lucas empalideceu levemente. Tão cedo. E tem mais, Arthur continuou, um sorriso discreto nos lábios. Eles querem saber se você aceitaria expor uma segunda obra. Algo novo. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Helena observou como Lucas, inconscientemente, olhou para o cavalete no canto onde o quadro inacabado aguardava. Eu não sei se consigo, ele murmurou. E se não ficar bom o suficiente? Ei, Helena interveio suavemente. Lembra o que conversamos sobre progressos? Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Clara se levantou, aproximando-se do cavalete. Sabe o que aprendi no tratamento? Que às vezes precisamos aceitar ajuda, que não precisamos fazer tudo sozinhos. Como assim? Lucas perguntou intrigado. E se... Clara hesitou, então continuou com mais firmeza. E se terminássemos este quadro juntos? Não como era antes, mas como algo novo, algo nosso. Lucas girou sua cadeira em direção ao cavalete, estudando a tela inacabada. Você faria isso? Pintaria comigo? Se você me permitir, Clara respondeu suavemente.
Poderíamos contar nossa história através da arte. O antes, o durante e o agora. Helena sentiu o bebê se mexer em seu ventre, como se respondesse à emoção do momento. Arthur se aproximou, colocando uma mão no ombro do filho. Você não precisa decidir agora, ele disse gentilmente. Mas saiba que, seja qual for sua escolha, estamos todos aqui para apoiá-lo. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos percorrendo os rostos ao seu redor. Então, com um movimento decidido, conduziu sua cadeira até uma mesa próxima onde seus materiais de pintura estavam organizados. Regina, ele chamou, sua voz mais forte do que o normal. Acho que vamos precisar de mais café, temos um quadro para terminar. A governanta apareceu quase imediatamente, como se estivesse esperando próxima à porta. Seus olhos brilhavam de lágrimas, contidas ao ver a cena diante dela. A família reunida, o cavalete preparado, as tintas sendo organizadas. E mais. Waffles também, Helena acrescentou com um sorriso. Pintar da fome. Enquanto Regina se retirava, Helena observou como Lucas e Clara começavam a discutir cores e composição. Arthur ocasionalmente oferecendo sua opinião leiga, mas entusiasmada. O jardim de inverno, por tanto tempo um lugar de memórias dolorosas, começava a se encher de novas cores, novas histórias, novas esperanças. A proximidade da exposição trouxe uma energia diferente para a mansão dos Mendonça. O jardim, de inverno agora constantemente iluminado, transformou-se em um estúdio improvisado onde Lucas e Clara passavam horas trabalhando juntos no quadro. Helena, entrando em seu 8º mês de gestação, observava com satisfação o progresso não apenas artístico, mas também emocional de seu paciente. Naquela tarde particular, enquanto organizava os equipamentos, após mais uma sessão bem-sucedida de fisioterapia, Helena notou algo diferente em Lucas. Ele parecia mais pensativo que o normal, seus olhos frequentemente se voltando para a porta do jardim de inverno. "Tem algo te preocupando?" Ela perguntou suavemente, sentando-se em uma poltrona próxima. Lucas hesitou, brincando com um pincel entre os dedos. "Ontem à noite, depois que você foi embora, senti algo estranho na perna direita, como um formigamento." Helena inclinou-se. Para frente, seu interesse profissional imediatamente aguçado. "Que tipo de formigamento? Quando exatamente aconteceu?" "Foi depois de um exercício que mamãe estava me ajudando a fazer", ele explicou, um brilho de esperança em seus olhos. "Poxa, não durou muito, mas foi real, eu tenho certeza." Antes que Helena pudesse responder, Arthur apareceu na porta, acompanhado por um homem que ela reconheceu imediatamente. Dr. Martinez, um dos mais respeitados especialistas em reabilitação do país. "Lucas", Arthur começou, sua voz tranquila, mas carregada de emoção. "O Dr. Martinez veio especialmente para uma consulta. Sua mãe mencionou sobre o formigamento e eu fiquei muito interessado em seu caso", o médico completou, aproximando-se com um sorriso gentil. "Especialmente considerando seu progresso recente com a fisioterapia." Helena fez menção de se levantar para dar privacidade à consulta, mas Lucas segurou sua mão. "Fica, por favor. Você é parte disso também." Dr. Martinez observou a interação com interesse. "Na verdade, senhora Helena, sua presença é muito bem-vinda. Gostaria de ouvir sobre as técnicas que você tem utilizado." A consulta que se seguiu foi intensiva. O médico examinou Lucas minuciosamente, fez várias perguntas sobre sua rotina de exercícios e, principalmente, sobre as mudanças em sua vida nos últimos meses. "Fascinante", ele murmurou fazendo anotações. "O corpo humano é uma máquina incrível, mas a mente é ainda mais surpreendente. Às vezes, o bloqueio emocional pode ser tão limitante quanto o físico." "Que isso significa?" Clara perguntou, tendo se juntado ao grupo durante o exame. "Significa que seu filho está progredindo de maneira notável", o médico sorriu. "E não apenas fisicamente. A combinação de fisioterapia consistente com apoio emocional adequado está criando condições ideais para sua recuperação." Lucas apertou a mão de Helena, que percebeu lágrimas contidas em seus olhos. "Então, existe uma chance?"
Existe sempre uma chance. Dr. Martinez respondeu com sinceridade. Mas o mais importante é que você já está se recuperando. Sua arte, sua relação com a família, sua disposição para os exercícios. A possibilidade de recuperar alguns movimentos é apenas parte de uma cura muito maior que já está acontecendo. Helena sentiu o bebê chutar com força, como se quisesse participar do momento. Lucas notou e sorriu, colocando gentilmente a mão sobre a barriga dela. O bebê concorda, ele brincou, mas seus olhos estavam sérios. Sabe, doutor, antes eu só pensava em voltar a andar. Era uma obsessão. Mas agora eu entendo que existem diferentes formas de se mover para frente. Clara se aproximou do filho, seus olhos marejados. Como assim, querido? É como na pintura, Lucas explicou, gesticulando em direção ao jardim de inverno. Às vezes precisamos dar um passo para trás para ver o quadro inteiro. E o quadro inteiro não é sobre andar ou não andar. É sobre viver, sobre criar, sobre família. Dr. Martinez assentiu aprovadoramente. Essa é exatamente a mentalidade que precisamos para o próximo passo do tratamento. Tenho uma proposta para vocês. Arthur, que havia permanecido silenciosamente observando, aproximou-se. Que proposta? Existe um novo programa de reabilitação, o médico explicou, combinando fisioterapia tradicional com terapia artística. E, Helena, ele se voltou para a enfermeira, há também um componente interessante para você. Para mim? Ela perguntou surpresa. Sim. O programa oferece bolsas de estudo em medicina para profissionais de saúde que demonstram aptidão especial para reabilitação holística. Seu trabalho com Lucas é exatamente o tipo de abordagem que procuramos. Helena sentiu o mundo girar por um momento. Voltar a estudar, realizar seu sonho de se tornar médica, parecia irreal demais. Mas o... Ela começou. O programa é flexível, Dr. Martinez assegurou, e algo me diz que você terá todo o apoio necessário. Lucas apertou novamente sua mão. Nem pense em recusar. Você me ajudou a realizar meus sonhos. Está na hora de realizar os seus também. Os dias que se seguiram à visita do Dr. Martinez foram intensos. Enquanto Lucas se dedicava com renovado entusiasmo à fisioterapia, alternando os exercícios com as sessões de pintura, Helena se via mergulhada em formulários de inscrição para o programa de bolsas de estudo. Não acredito que estou realmente fazendo isso, ela comentou uma manhã sentada no jardim de inverno, enquanto observava Lucas e Clara trabalharem no quadro. Parece um sonho. Às vezes os sonhos são apenas realidade esperando acontecer, Regina comentou servindo chá. A governanta, antes tão reservada, havia se tornado uma presença cada vez mais maternal para todos na casa. Lucas parou de pintar, por um momento, observando Helena com carinho. Sabe o que é engraçado? Quando você chegou aqui, eu achava que era só mais uma pessoa tentando me consertar. Mas você não tentou me consertar. Você me ajudou a me reconstruir. E nos reconstruiu. Junto, Clara acrescentou suavemente, limpando um pincel. Todos nós. Arthur, que acabara de entrar no jardim de inverno carregando alguns documentos, pigarreou para chamar a atenção. Falando em reconstrução, tenho algo para mostrar a vocês. Ele estendeu os papéis sobre uma mesa próxima. Eram plantas arquitetônicas da mansão, com modificações marcadas em vermelho. O que é isso, pai? Tia Lucas perguntou, aproximando sua cadeira. Bem, Arthur começou, um leve rubor em suas faces. Estive pensando, o programa de reabilitação fica do outro lado da cidade e Helena precisará de um lugar para morar com o bebê. Helena sentiu seu coração acelerar. Senhor Mendonça. Arthur, ele a corrigiu gentilmente. E por favor, me deixe terminar. Estas são plantas para adaptar a ala leste da mansão. Um apartamento completo, com acesso independente e todas as comodidades necessárias para você e o bebê. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de um pincel caindo. Clara havia deixado o seu escapar, suas mãos cobrindo a boca em surpresa emocionada. Mas não é só isso, Arthur continuou, agora claramente nervoso.
Há também um projeto para transformar parte do jardim de inverno em um estúdio de arte, adequado com espaço para aulas. O Dr. Martinez mencionou que arte-terapia poderia beneficiar outros pacientes e... Pai, Lucas interrompeu, sua voz embargada, você está transformando nossa casa em um centro de reabilitação? Não exatamente, Arthur sorriu. Estou transformando nossa casa em um lar para todos nós. Helena sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Lucas pediu, segurando sua mão. Por favor, você e o bebê já são parte desta família. Clara se aproximou, colocando uma mão no ombro de Helena. Ele tem razão. Às vezes, a família que escolhemos é tão importante quanto a família em que nascemos. Regina, que observava tudo da porta, finalmente deixou suas próprias lágrimas caírem. Já estava na hora desta casa se encher de vida novamente. Helena olhou para os rostos ao seu redor. Lucas, com seus olhos brilhantes de esperança. Clara, radiante em sua nova serenidade. Arthur, ansioso e paternal. Regina, emocionada e maternal. Em seu ventre, o bebê se moveu como se também quisesse participar daquela decisão. Sim, ela sussurrou, então mais forte. Sim, claro que sim. Lucas soltou uma exclamação de alegria, girando sua cadeira em direção ao quadro em progresso. Precisamos adicionar mais uma coisa então. Com pinceladas rápidas e seguras, ele começou a acrescentar novos elementos à pintura, uma porta se abrindo na lateral do jardim de inverno, sugerindo um novo caminho, um novo começo. Para o futuro, ele explicou sorrindo. Para todos nós. Arthur se aproximou do filho, observando seu trabalho com orgulho. Falando em futuro, a exposição é em 2 semanas. Como está se sentindo? Lucas mergulhou um pincel em tinta azul, considerando a pergunta. Nervoso. Mas de um jeito... Bom, sabe? Como se finalmente estivesse pronto para mostrar quem eu realmente sou. E quem você é? Helena perguntou suavemente. Lucas sorriu, adicionando mais uma pincelada ao quadro. Alguém que está aprendendo que, às vezes, os melhores quadros são aqueles que pintamos juntos. A semana anterior à exposição trouxe uma agitação febril à mansão dos Mendonça. O jardim de inverno havia se transformado em um verdadeiro ateliê, com Lucas e Clara trabalhando incansavelmente para finalizar o quadro conjunto. Helena, agora com a barriga ainda maior, dividia seu tempo entre as sessões de fisioterapia, os preparativos para o início de seus estudos e a organização de sua futura mudança para a ala leste. Naquela manhã particular, algo especial estava para acontecer. O Dr. Martinez havia marcado uma nova avaliação e todos estavam ansiosos. Lucas, porém, surpreendeu a todos com um pedido incomum. Quero fazer a avaliação no jardim de inverno, ele declarou durante o café da manhã. Perto do quadro, Helena trocou um olhar significativo com Clara. Nas últimas semanas, o jardim de inverno havia se tornado mais que um estúdio. Era um espaço de cura, de reconexão. Tem certeza? Arthur perguntou, ajustando nervosamente sua gravata. Podemos preparar o consultório como da última vez. Tenho, Lucas respondeu com firmeza. É o lugar certo. Quando o Dr. Martinez chegou, encontrou não apenas um paciente aguardando, mas uma família unida. O médico sorriu ao ver o quadro quase finalizado no cavalete. Impressionante, ele comentou, aproximando-se da tela. Há tanta vida nessa pintura. É porque ela conta nossa história, Lucas explicou, posicionando sua cadeira próximo ao cavalete. Não apenas o antes e o depois do acidente, mas tudo. A dor, a cura, a família que construímos. O médico assentiu compreensivamente e iniciou a avaliação. Seus olhos experientes notaram imediatamente as mudanças na postura de Lucas, a força aumentada em seus braços, o controle mais refinado de seus movimentos. Impressionante, ele murmurou fazendo anotações. A combinação de fisioterapia consistente com atividade artística regular produziu resultados notáveis na sua coordenação motora. Helena,
que observava atentamente, notou como Lucas parecia mais confiante durante os testes. Não havia mais a ansiedade desesperada de antes, apenas uma determinação serena. Agora, o Dr. Martinez disse, posicionando-se próximo às pernas de Lucas. Vou fazer alguns testes de sensibilidade. Me diga exatamente o que sentir. Não. Importa o quão sutil seja a sensação. O silêncio que se seguiu era palpável. Clara segurava a mão de Arthur, ambos tensos de expectativa. Regina, que havia entrado silenciosamente com uma bandeja de chá, parou à porta contendo a respiração. Ali, Lucas exclamou de repente. Senti como um formigamento no joelho direito. O médico manteve sua expressão profissional, mas seus olhos brilhavam. E agora? Mais forte. É como pequenas agulhas, mas não dói. É estranho, mas é bom. Helena sentiu o bebê chutar com força, como se participasse da emoção do momento. Clara soltou um soluço contido, e Arthur não fazia questão de esconder as lágrimas que corriam por seu rosto. Lucas, o Dr. Martinez disse após completar os testes, seu progresso é excepcional. A recuperação da sensibilidade em algumas áreas sugere que os danos podem não ser tão permanentes quanto inicialmente pensamos. Isso significa... Lucas começou, sua voz tremendo. Significa que devemos intensificar o tratamento, o médico completou. Com trabalho árduo e paciência, existe uma possibilidade real de recuperação parcial dos movimentos. Helena sentiu suas próprias lágrimas escorrendo. Lucas olhou para ela, então para o quadro, então de volta para o médico. Sabe de uma coisa, doutor? Alguns meses atrás, essa notícia seria tudo o que eu queria ouvir. Seria como ganhar minha vida de volta. Mas agora... Ele fez uma pausa olhando para cada rosto na sala. Agora entendo que nunca perdi minha vida. Apenas precisei aprender a vivê-la de uma forma diferente. Clara se aproximou do filho beijando sua testa, meu artista filósofo. Aprendi com os melhores. Lucas sorriu pegando um pincel. E sabe de uma coisa? Acho que finalmente sei como terminar o quadro. Com movimentos precisos, ele começou a adicionar pequenos detalhes à pintura. Reflexos de luz nas janelas do jardim de inverno, sombras dançantes nas plantas, uma luminosidade especial nos rostos das figuras retratadas. São as cores da esperança, ele explicou trabalhando com concentração. Não da esperança de voltar a ser quem eu era, mas da esperança de continuar me tornando quem eu posso ser. Regina, ainda parada à porta, finalmente deixou escapar um soluço audível. Vou preparar um almoço especial para celebrar, ela anunciou, enxugando os olhos em seu avental. Com aquele bolo de chocolate que o jovem Lucas adora. E waffles. Helena acrescentou com um sorriso. Não podemos esquecer os waffles. A risada coletiva que se seguiu era leve, cheia de alegria e possibilidades. O Dr. Martinez observava tudo com satisfação profissional e pessoal. Sabem, ele comentou, guardando seus instrumentos. Em todos os meus anos de prática, aprendi que a medicina pode tratar o corpo, mas é o amor que cura a alma. E aqui, neste jardim de inverno, vejo as duas coisas acontecendo, simultaneamente. A véspera da exposição chegou com uma mistura de nervosismo e expectativa. O quadro estava finalmente pronto, coberto por um tecido fino, enquanto aguardava o transporte para o museu. Lucas passara a manhã revisando cada detalhe, fazendo pequenos ajustes aqui e ali, até que Clara gentilmente tirou os pincéis de suas mãos. Está perfeito, ela assegurou, abraçando os ombros do filho. Exatamente como deveria ser. Helena, que organizava os últimos detalhes da fisioterapia antes de se dedicar aos preparativos da exposição, observava a cena com carinho. Em poucos meses, aquela família havia se transformado completamente, e ela se surpreendia ao perceber como sua própria vida havia mudado no processo. Helena, Lucas chamou girando sua cadeira em sua direção. Preciso te mostrar uma coisa antes que levem o quadro. Ela se aproximou curiosa. Lucas removeu o tecido com um floreio dramático, revelando a obra em sua totalidade, pela primeira vez. Helena sentiu sua respiração falhar.
O quadro capturava o jardim de inverno em diferentes momentos do dia, como se várias temporalidades se fundissem na mesma tela. Em um canto, via-se Clara e Lucas pequeno, em suas primeiras aulas de pintura. No centro, a família atual se reunia. Arthur, Clara, Lucas em sua cadeira de rodas, Regina com sua bandeja de chá e Helena, sua gravidez retratada com delicadeza e carinho. Mas o que mais chamava-as de atenção era um detalhe sutil no canto direito da tela. Uma pequena figura envolta em luz, com traços ainda indefinidos, o bebê que estava por vir, retratado como uma promessa de futuro. É lindo, Helena sussurrou emocionada. É nossa família, Lucas corrigiu suavemente. Todos nós, em todos os momentos, os difíceis e os felizes. Arthur, que havia entrado silenciosamente no jardim de inverno, pigarreou para chamar a atenção. O transporte chegou, está na hora. O processo de empacotar e transportar o quadro foi realizado com extremo cuidado. Regina supervisionava tudo com olhos de águia, garantindo que cada detalhe fosse perfeito. Quando o caminhão finalmente partiu, um silêncio contemplativo caiu sobre a mansão. Parece estranho, Lucas comentou, olhando para o espaço vazio onde o cavalete estava. Como se uma parte de nós tivesse ido junto. E foi, Clara respondeu, abraçando-o. Mas da melhor maneira possível. Amanhã outras pessoas vão ver nossa história. Vão entender que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Helena sentiu uma contração leve e se ajeitou na poltrona. Lucas, sempre atento, notou imediatamente. Está tudo bem? Ele perguntou preocupado. Sim, ela sorriu acariciando a barriga. Acho que alguém está ansioso para a exposição também. Arthur se aproximou, sua expressão séria, mas gentil. Helena, há algo que venho querendo discutir com você. Sobre o bebê. Arthur, Clara interrompeu suavemente. Talvez este não seja o momento... Não, é o momento perfeito, ele insistiu. Então voltou-se para Helena. Conversei com meus advogados. Se você concordar, gostaria de registrar o bebê como membro da família Mendonça. Não apenas no papel, mas em todos os sentidos. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair. Mas por quê? Foi Lucas quem respondeu. Porque família não é só sangue, é escolha, é amor, é estar presente. E você nos escolheu quando ninguém mais quis. Agora é nossa vez de escolher você e seu bebê. Regina, que observava da porta como sempre, finalmente entrou carregando um pequeno embrulho. Encontrei isto enquanto arrumava o sótão, ela disse, entregando o pacote a Helena. Achei que seria apropriado agora. Dentro do embrulho havia um pequeno macacão de bebê, amarelado pelo tempo, mas perfeitamente conservado. Era do Lucas, Clara explicou emocionada. O primeiro que ele usou ao chegar em casa da maternidade. E agora, Arthur completou. Queremos que seja do seu bebê, do mais novo membro da família Mendonça. Helena olhou para o pequeno macacão em suas mãos, para os rostos sorridentes ao seu redor, para o espaço vazio onde o quadro estava até poucos minutos atrás. Naquele momento, sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. O Museu de Arte Moderna estava magnificamente iluminado naquela noite. Uma fila de carros elegantes parava em frente à entrada principal, deixando visitantes ansiosos para a abertura da exposição Novos Talentos. No meio deles, a família Mendonça chegava em seu próprio momento especial. Helena, usando um vestido azul marinho que realçava sua gravidez avançada, ajudava Lucas com os últimos ajustes em sua roupa. Ele havia insistido em usar um terno completo, mesmo que isso significasse um pouco mais de dificuldade com a cadeira de rodas. Está nervoso? Ela perguntou suavemente, arrumando sua gravata. Mais do que deveria, Lucas admitiu, suas mãos inquietas no colo. É estranho, antes do acidente eu sonhava com um momento assim. Agora parece diferente, mais importante de alguma forma. Clara, elegante em um vestido verde escuro, aproximou-se do filho. Diferente como? Antes era sobre provar algo, sobre ser reconhecido, Lucas explicou, olhando para suas mãos. Agora é sobre compartilhar.
sobre mostrar que, às vezes, as maiores obras de arte nascem das nossas cicatrizes. Arthur, que terminava de conversar com o curador da exposição, juntou-se ao grupo. Está tudo pronto. Nosso quadro ficou em um lugar de destaque. Regina, que havia insistido em vir mesmo que isso significasse usar saltos altos pela primeira vez em anos, segurava um lenço nervosamente. Deveríamos entrar então? As pessoas já estão chegando. O saguão do museu estava repleto de conversas animadas e taças de champanhe tilintando. Quando os Mendonça entraram, vários olhares se voltaram em sua direção. Lucas ergueu o queixo, uma nova confiança em seu semblante. Senhor Mendonça, uma voz familiar chamou. Era o professor de artes de Lucas, Sr. Torres, aproximando-se, com um sorriso radiante. Lucas, meu rapaz, que alegria ver você aqui. Professor, Lucas sorriu genuinamente feliz em ver seu antigo mentor. Eu nem tive chance de agradecer por ter inscrito meu trabalho. Agradecer? O professor riu. Lucas, seu talento merecia ser visto, e quando soube que você estava pintando novamente, bem, não podia deixar passar a oportunidade. Helena observou com carinho, enquanto Lucas conversava animadamente com seu professor. Clara se aproximou dela, oferecendo um copo de água. Sabe, Clara comentou baixinho. Antes do acidente, Lucas falava sobre se tornar um artista famoso, expor em grandes galerias, mas acho que ele nunca imaginou que sua primeira grande exposição seria assim. Assim como? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Tão honesta, tão verdadeira, Clara respondeu, seus olhos marejados, tão cheia de amor. O curador da exposição se aproximou, pedindo a atenção de todos. Era hora da apresentação oficial das obras. O grupo seguiu pelo corredor principal, onde diversos quadros impressionantes estavam expostos. Mas o destino deles era uma sala especial no final do percurso. Quando as portas se abriram, houve um suspiro coletivo. O quadro dos Mendonça ocupava a parede principal, magnificamente iluminado. As diferentes temporalidades retratadas na obra pareciam ainda mais vívidas sob a luz apropriada, cada detalhe contando sua própria história. É ainda mais bonito aqui, Regina sussurrou, já usando seu lenço para secar as lágrimas. Lucas se aproximou da obra, observando-a com uma mistura de orgulho e humildade. Uma pequena multidão começou a se formar ao redor, murmúrios admirados preenchendo o ambiente. Extraordinário, comentou uma crítica de arte conhecida. A técnica é impressionante, mas é a emoção, a história por trás de cada pincelada, que torna esta obra única. Helena sentiu outra contração, mais forte que as anteriores. Respirou fundo, não querendo alarmar ninguém naquele momento especial. Mas Lucas, sempre atento, notou sua expressão. Helena? Ele perguntou baixinho, preocupação em sua voz. Está tudo bem, ela assegurou, embora sua mão apertasse instintivamente a barriga. São só contrações de Braxton Hicks. Arthur e Clara também perceberam algo diferente. Aproximaram-se discretamente enquanto o curador começava sua apresentação formal da obra. Senhoras e senhores, o curador anunciou com entusiasmo. É com grande prazer que apresento Tempos de Cura, uma obra colaborativa de Lucas e Clara Mendonça. Uma peça que nos fala sobre família, superação e o poder transformador da arte. Lucas segurou a mão de Helena, que agora respirava mais pesadamente. Tem certeza que está bem? Antes que ela pudesse responder, sentiu um líquido escorrer por suas pernas. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Lucas, ela sussurrou apertando sua mão, acho que seu novo irmãozinho ou irmãzinha decidiu que também quer participar da exposição. O burburinho da exposição transformou-se em um turbilhão de atividade. Regina, sempre prática, já estava ao telefone chamando uma ambulância. Arthur coordenava com a segurança do museu para liberar o acesso. Clara mantinha os convidados afastados, garantindo privacidade, enquanto Lucas segurava firmemente a mão de Helena. Respire, ele instruía, lembrando-se das aulas de preparação para o parto que havia assistido com ela. Como nos exercícios, lembra? Um momento de cada vez.
Helena sorriu entre as contrações agora mais frequentes. Olha só quem virou o especialista. Aprendi com a melhor, ele respondeu, sua voz tremendo levemente de emoção. O paramédico chegou rapidamente avaliando a situação. As contrações estão muito próximas. Não vai dar tempo de chegar ao hospital. Esse bebê quer nascer. Aqui mesmo. No museu, Regina exclamou, ainda segurando seu lenço como um talismã. Por que não? Lucas sorriu, ainda segurando a mão de Helena. Que lugar melhor para uma nova obra-prima? O curador, recuperando-se da surpresa inicial, rapidamente disponibilizou sua sala privativa. Em minutos, o espaço foi transformado em uma improvisada sala de parto, com Helena deitada em um sofá confortável, cercada por sua família. Quero todos aqui. Ela ofegou entre as contrações. Vocês são minha família. Clara segurou sua outra mão, enquanto Arthur e Regina posicionavam-se próximos. Lucas manteve-se ao seu lado, sua presença forte e reconfortante. Está quase na hora, o paramédico anunciou. Mais um esforço. Helena reuniu suas últimas forças. O som de um choro forte e saudável preencheu a sala, ecoando pelos corredores do museu. É uma menina, o paramédico anunciou, colocando o bebê sobre o peito de Helena. Lucas foi o primeiro a ver o rostinho da irmã. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ele tocava suavemente a mãozinha dela. Ela é perfeita, ele sussurrou, nossa pequena artista. Clara e Arthur se aproximaram, seus rostos radiantes de alegria. Regina soluçava abertamente, sem fazer qualquer esforço para se conter. Bem-vinda à família, pequena, Arthur disse suavemente, tocando a cabeça da bebê com reverência. Helena olhou para cada rosto ao seu redor, então para sua filha. Sofia, ela disse repentinamente. O nome dela é Sofia. Sofia? E Lucas repetiu, testando o nome. Significa sabedoria, Helena explicou, acariciando o rostinho da filha. Porque ela já sabia, antes de todos nós, que pertencíamos juntos. Clara pegou seu celular, tirando a primeira foto da mais nova Mendonça. Olhem só para isso, ela disse, mostrando a imagem. Na foto, a luz que entrava pela janela criava um halo dourado ao redor de Helena e Sofia, com todos os outros reunidos próximos, seus rostos iluminados de amor. Mais uma obra-prima para nossa coleção, Lucas brincou, mas seus olhos estavam sérios. Do lado de fora da sala, os convidados da exposição aguardavam ansiosamente por notícias. Quando Regina finalmente saiu para anunciar o nascimento, uma salva de palmas espontânea irrompeu pelo museu. Acho que essa é a primeira vez que um bebê nasce durante uma exposição de arte, o curador comentou, emocionado. Na verdade, Lucas respondeu, sua voz carregada de significado. Acho que hoje não é sobre nascimento apenas, é sobre renascimento, de todos nós. Helena observava sua filha, que agora dormia peacefully em seus braços. A alguns metros dali, através da porta aberta, podia ver o quadro que haviam criado juntos. Era como se Sofia tivesse escolhido este momento, este lugar, para completar a história que estavam contando. Olha só, ela sussurrou para Lucas. Parece que aquela figura pequena no canto do quadro ganhou um rosto. Lucas sorriu, entendendo perfeitamente. É porque agora o quadro está realmente completo. Nossa família está completa. Uma semana após o nascimento de Sofia, a mansão dos Mendonça respirava uma nova energia. O quarto preparado na ala leste estava pronto, decorado com tons suaves de verde e amarelo, e um berço antigo que Regina havia encontrado no sótão e restaurado com carinho. A adaptação de Helena e Sofia havia sido natural, como se aquele sempre tivesse sido seu lar. Lucas, especialmente, havia se tornado um irmão mais velho dedicado, passando horas observando cada pequeno movimento da irmã. Naquela manhã particular, enquanto o sol de outono filtrava-se através das janelas do jardim de inverno, Lucas estava concentrado em um novo projeto. Com seu caderno de desenhos apoiado na mesa adaptada de sua cadeira de rodas, ele fazia esboços delicados de Sofia, dormindo em seu berço portátil. Não consigo capturar direito, ele murmurou frustrado,
quando Helena entrou com a bebê nos braços. O que exatamente? Ela perguntou, sentando-se próxima a ele. Essa luz que ela tem, Lucas explicou, gesticulando com o lápis. É como se ela brilhasse de dentro para fora. Clara, que estava organizando tintas em uma estante próxima, aproximou-se para ver os desenhos. Ah, mas você captou sim, querido. Olha aqui. Ela apontou para um dos esboços. A maneira como você sombreou ao redor dela cria exatamente essa sensação de luz interior. Helena observou os desenhos com admiração. São lindos, Lucas. Sofia vai adorar vê-los quando crescer. Se ela puxar o talento artístico da família, Regina comentou, entrando com uma bandeja de chá, teremos que expandir o ateliê. Lucas sorriu, estendendo os braços para segurar a irmã. Helena passou a bebê para ele com cuidado, observando como ele havia se tornado expert em ajustar sua posição na cadeira para acomodá-la perfeitamente. Sabe, ele disse, olhando para o rostinho adormecido de Sofia. Antes eu achava que precisava provar algo através da arte. Agora entendo que a arte é apenas uma forma de expressar o que já existe aqui, dentro. Arthur, que havia entrado silenciosamente no jardim de inverno, pigarreou para chamar a atenção. Falando em arte, tenho uma surpresa para vocês. Ele estendeu um jornal sobre a mesa. Na seção de cultura, havia uma matéria de página inteira sobre a exposição no museu. A foto principal mostrava o quadro da família, e ao lado, uma imagem menor capturava o momento em que todos estavam reunidos após o nascimento de Sofia. A Arte do Recomeço. Clara leu o título em voz alta. Em uma noite memorável, o Museu de Arte Moderna foi palco não apenas de uma exposição extraordinária, mas também de um acontecimento que simboliza perfeitamente a mensagem da obra central. O nascimento de uma nova vida, provando que as mais belas obras de arte são aquelas escritas pelo destino. Helena sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos enquanto Regina continuava a leitura. O jovem artista Lucas Mendonça, junto com sua mãe Clara, criou mais do que uma pintura, criou um testamento de amor, superação e renovação. A obra, que retrata diferentes momentos de sua história familiar, ganhou um significado ainda mais profundo quando, durante a inauguração, sua nova irmã escolheu aquele momento para vir ao mundo. Olhem só isso, Lucas apontou para outro trecho rindo. O crítico renomado Antônio Silveira declarou que esta pode ser a primeira vez na história da arte em que uma obra se completa literalmente diante dos olhos do público, com o nascimento de uma das figuras retratadas na tela. E, não é verdade? Helena sorriu, acariciando a cabecinha de Sofia. Ela realmente completou o quadro. Na verdade, Arthur interveio. Há mais uma surpresa. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó. O museu quer encomendar uma nova obra, uma série. Na verdade. Uma série? Lucas perguntou, seus olhos brilhando de interesse. Sim, eles querem 3 quadros que contem a continuação da história. E... ele fez uma pausa dramática. Eles querem que seja uma obra colaborativa da família inteira. Como assim? Clara perguntou, intrigada. Cada um de nós contribuirá de alguma forma, Arthur explicou. Lucas e Clara com a técnica principal, é claro. Mas eu posso ajudar com a estrutura, Regina com os detalhes que só ela conhece da história da família. Helena com sua perspectiva única de como nos transformamos. E Sofia? Lucas perguntou, olhando para a irmã em seus braços. Helena sorriu, pegando um dos pincéis mais macios. Que tal começarmos com suas impressões digitais? Pequenas marquinhas de tinta que serão a base de algo maior, como nossa família. Lucas completou, compreendendo. Começando com pequenas marcas, pequenos momentos, até formar algo extraordinário. Regina enxugou discretamente uma lágrima. Vou precisar de mais lenços se continuarmos assim. E mais café, Clara acrescentou com um sorriso. Temos uma nova série de obras para criar. Arthur observava a cena com satisfação. Sua família reunida no jardim de inverno, o sol criando padrões dourados no chão, o som suave da respiração de Sofia, misturado com o tilintar das xícaras de chá e o roçar dos pincéis no papel. Os
Dias que se seguiram trouxeram uma rotina diferente para a mansão. O jardim de inverno, agora oficialmente transformado em ateliê familiar, estava sempre movimentado. Um cavalete especial havia sido instalado, adaptado para que Lucas pudesse pintar com mais conforto, e várias mesas foram dispostas para que todos pudessem trabalhar juntos. Helena dividia seu tempo entre os cuidados com Sofia e os preparativos para o início de seus estudos em medicina. O Dr. Martinez havia mantido sua palavra. A bolsa de estudos estava garantida, com um programa especialmente adaptado para sua situação. Ainda não acredito que vou realmente fazer isso, ela comentou uma manhã, enquanto amamentava Sofia, em uma poltrona confortável no ateliê. Lucas, que trabalhava em um esboço preliminar para a nova série, ergueu os olhos de seu trabalho. Como assim? Você sempre soube que era capaz. Não é isso. Helena sorriu, ajustando Sofia em seus braços. É que antes eu tinha que escolher entre meus sonhos e minhas responsabilidades. Agora, de alguma forma, tudo se encaixou. Clara, que misturava cores em uma paleta próxima, aproximou-se para admirar a neta. Porque agora você não está sozinha, querida. Somos uma família. E que família! Regina exclamou entrando com uma bandeja de lanches. Artistas, médicos em formação e a pequena Sofia, que pela forma como observa as cores, vai ser nossa próxima pintora. De fato, a bebê parecia fascinada pelos movimentos dos pincéis e pelas cores vibrantes que preenchiam o ambiente. Seus olhinhos seguiam cada movimento de Lucas, enquanto ele pintava, como se já entendesse a magia que acontecia ali. Falando em cores, Arthur comentou, entrando no ateliê com alguns documentos. O museu adorou nossa proposta para a série, especialmente Tata, ideia de incluir as marcas de Sofia. Lucas sorriu observando o pequeno quadro onde haviam registrado as primeiras contribuições artísticas da irmã. Delicadas impressões de suas mãozinhas e pezinhos em diferentes tons de azul e rosa. Sabe, o que é mais incrível? Ele refletiu, ajustando seu pincel. Antes do acidente, eu pintava para provar algo ao mundo. Depois parei de pintar porque achava que não tinha mais nada a provar. Agora pinto porque tenho algo a compartilhar. Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. E o que você quer compartilhar, Lucas? Esperança, ele respondeu simplesmente. Quero mostrar que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito maior. Que família não é apenas sangue, é escolha. E que amor é a maior obra de arte que podemos criar. Clara se aproximou do filho, beijando sua testa. E você tem criado obras-primas, meu filho. Não apenas na tela. Nesse momento, Sofia soltou um pequeno gorgolejo feliz, como se concordasse. Todos riram. E Lucas estendeu os braços para segurar a irmã. Vem cá, pequena artista, ele chamou, acomodando-a cuidadosamente em seu colo. Que tal ajudar o irmão com essas cores? Helena observava emocionada, enquanto Lucas mostrava para Sofia as diferentes tintas, explicando cada tom como se ela pudesse entender. A bebê esticava as mãozinhas tentando alcançar os pincéis coloridos. Os críticos vão adorar saber que temos uma colaboradora tão jovem. Arthur brincou, mas seus olhos estavam úmidos. Regina, que nunca se afastava muito de Sofia, aproximou-se com um pequeno avental de pintura miniatura. Mandei fazer especialmente para ela, para quando estiver maior. Para quando ela puder criar suas próprias histórias, Lucas completou sorrindo. Helena sentiu seu coração transbordar de amor. Ali, naquele jardim de inverno transformado, em ateliê entre tintas e pincéis, risos e sonhos, estava sua família. Uma família que não nasceu do sangue, mas foi pintada com as cores do amor, da compreensão e da esperança. Sabem, ela disse suavemente, acho que entendo agora por que Sofia escolheu nascer durante a exposição. Por quê? Todos perguntaram em uníssono. Porque aquele não era apenas um momento de arte. Era um momento de renascimento para todos nós. O outono estava no fim, quando Lucas teve sua primeira grande conquista na fisioterapia. Era uma manhã comum, no centro de reabilitação,
com Helena observando atentamente enquanto carregava Sofia em um sling. O Dr. Martinez supervisionava pessoalmente a sessão, que incluía um novo conjunto de exercícios. Concentre-se na sensação, o médico orientava enquanto Lucas, apoiado nas barras paralelas, tentava transferir o peso para as pernas. Não force, deixe seu corpo lembrar. Helena percebeu primeiro um movimento sutil, quase imperceptível no pé direito de Lucas. Seus dedos se moveram levemente, como se testando a própria existência. Lucas, ela sussurrou emocionada. Olhe. O movimento foi pequeno, mas inequívoco. Lucas olhou para baixo, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu posso sentir. Posso movê-los. Dr. Martinez sorriu satisfeito. É o resultado de todo o seu trabalho duro. Seu corpo está reaprendendo, reconectando-se. Preciso contar para todos, Lucas disse, ainda focado nos dedos que agora conseguia mover voluntariamente. Helena já estava com o telefone na mão, ligando-o viva voz. A voz de Clara preencheu o ambiente. Alô? Está tudo bem? Mãe, Lucas chamou, sua voz embargada. Consegui mover. Meus dedos, eles... O som de algo caindo do outro lado da linha foi seguido pela voz emocionada de Clara. Arthur! Regina! Venham rápido, Lucas. Oh, meu filho! Regina foi a primeira a chegar ao centro de reabilitação, ainda usando seu avental de cozinha. Clara e Arthur chegaram minutos depois, todos querendo testemunhar o momento histórico. Não é apenas o movimento em si, Dr. Martinez explicava para a família reunida. É o que isso representa. As conexões neurológicas estão se reestabelecendo. Com tempo e dedicação, eu posso melhorar ainda mais, Lucas completou, determinação brilhando em seus olhos. Sofia, como se sentisse a importância do momento, soltou um pequeno gorgolejo feliz do colo de Helena. Lucas estendeu os braços para segurar a irmã. Viu? Só a pequena, ele sussurrou para ela. Seu irmão está ficando mais forte. Logo vou poder te levar para passear no jardim. Clara se aproximou do filho, beijando sua testa. Você sempre foi forte, querido. Só precisava redescobrir isso. Arthur, que estivera observando silenciosamente, pigarreou para esconder a emoção. Acho que isso merece uma celebração. E tenho mais uma notícia para tornar o momento ainda mais especial. Todos se voltaram para ele, curiosos. O primeiro quadro da nova série foi vendido. Ele anunciou com um sorriso. Antes mesmo de estar pronto, o comprador disse que se apaixonou pelo conceito, pela história da nossa família. Nossa família, Helena repetiu suavemente, a palavra ainda soando como música em seus ouvidos. Regina, sempre prática mesmo nos momentos mais emocionais, já estava planejando. Vou preparar aquele jantar especial com todos os pratos favoritos do Lucas. E waffles? Lucas perguntou com um sorriso maroto. Como se eu pudesse esquecer. Regina riu, enxugando uma lágrima discreta. De volta à mansão, enquanto todos se preparavam para o jantar de celebração, Lucas pediu para ir ao jardim de inverno. Helena o acompanhou, empurrando sua cadeira enquanto Sofia dormia tranquilamente no sling. Diante do cavalete, onde o primeiro quadro da nova série estava em andamento, Lucas ficou em silêncio por um momento. A tela mostrava o jardim de inverno em uma nova perspectiva. Não mais um lugar de memórias dolorosas, mas um espaço de renascimento, com todos os membros da família contribuindo de alguma forma para a composição. Sabe o que é engraçado? Ele comentou pegando um pincel. Antes eu achava que precisava das pernas para ser um artista completo. Agora entendo que a arte não vem das pernas, dos braços ou das mãos. Vem daqui, ele apontou para seu coração. Helena sentou-se ao lado dele, ajustando Sofia que se mexia no sono. E o que seu coração está dizendo agora? Lucas molhou o pincel em tinta dourada, fazendo pequenos ajustes na luz que entrava pelas janelas do jardim retratado. Está dizendo que às vezes precisamos perder o chão para aprender a voar. Que família é quem nos segura quando estamos caindo e nos ensina a nos reerguer. Com movimentos precisos, ele começou a adicionar pequenos detalhes à pintura.
Um brilho especial nos olhos das figuras, um toque de luz extra nas mãos unidas, um reflexo dourado no rostinho adormecido de Sofia. E sabe o que mais? Ele continuou trabalhando com concentração. Agora entendo por que mamãe nunca terminava seus quadros. Não era medo ou perfeccionismo. Era porque a vida está sempre em movimento, sempre mudando, sempre nos surpreendendo com novas cores. Regina apareceu na porta do jardim de inverno, ainda usando seu avental. O jantar está quase pronto. E Lucas tem uma surpresa esperando por você na mesa. Mais surpresas? Ele perguntou, erguendo as sobrancelhas. Digamos que... Regina sorriu misteriosamente. Algumas pessoas do museu ficaram sabendo do seu progresso hoje. E eles têm uma proposta muito interessante para você. O jantar de celebração transformou-se em algo ainda maior quando Regina revelou a surpresa. O Museu de Arte Moderna estava organizando um programa especial de arte-terapia para jovens em recuperação e queriam Lucas como um dos instrutores principais. Eles ficaram impressionados não apenas com sua arte, Regina explicou servindo a sobremesa, mas com sua história de superação. Acham que você pode inspirar outros jovens que estão passando por momentos difíceis. Lucas ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Helena, que amamentava Sofia discretamente em uma poltrona próxima, observou as emoções passando pelo rosto dele. Eu não sei se... Ele começou hesitante. Se está pronto, Clara completou suavemente. Filho, você está mais que pronto. Sua arte já não é apenas sua, é um farol de esperança para outros. Arthur, que havia permanecido pensativo durante a conversa, finalmente se manifestou. Na verdade, isso se encaixa perfeitamente com os planos de reforma da mansão. O novo estúdio que estamos construindo poderia receber algumas dessas aulas. E eu, Helena acrescentou com um sorriso, posso ajudar com a parte terapêutica. Será um excelente complemento para meus estudos de medicina. Lucas olhou para cada rosto ao redor da mesa. Sua família, que havia se transformado e crescido de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Seus olhos pousaram em Sofia, que agora dormia pacificamente nos braços de Helena. Sabem de uma coisa? Ele disse finalmente. Acho que entendo agora por que tudo aconteceu dessa forma. Como assim? Regina perguntou, sentando-se finalmente para compartilhar a refeição. Antes do acidente, eu pintava para mim mesmo. Era sobre provar meu valor, sobre ser reconhecido. Lucas explicou, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Agora entendo que arte é sobre conexão. É sobre compartilhar, sobre ajudar outros a encontrarem sua própria luz. Clara pegou a mão do filho, apertando-a suavemente. Como você encontrou a sua? Com a ajuda de todos vocês, ele sorriu. Então voltou-se para Helena, especialmente de uma certa enfermeira teimosa que se recusou a desistir de mim. Helena riu, enxugando uma lágrima discreta. Eu só mostrei o caminho. Você foi quem escolheu caminhar. E agora, Arthur completou, erguendo sua taça em um brinde. Você vai ajudar outros a encontrarem seus próprios caminhos. O som das taças, tilintando, acordou Sofia, que abriu seus olhinhos curiosos para o mundo ao seu redor. Lucas estendeu os braços para segurá-la, e Helena observou maravilhada como ele havia se tornado expert em manusear a irmã, mesmo da cadeira de rodas. Vou precisar de ajuda, ele disse olhando para cada membro da família. De todos vocês. Você acha que conseguiria se livrar de nós? Regina brincou, mas seus olhos estavam sérios. Somos uma família, Lucas. Estamos juntos nisso. Uma família de artistas, Clara sorriu. E médicos em formação, Helena acrescentou. E executivos que finalmente aprenderam o que realmente importa na vida, Arthur completou, olhando com carinho para seu filho e sua neta. Lucas ajustou Sofia em seus braços, observando como ela segurava firmemente seu dedo. Sabe, pequena, acho que você nasceu durante a exposição por um motivo, para nos mostrar que cada dia é uma nova tela em branco, esperando para ser preenchida com as cores que escolhemos usar. Helena sentiu seu coração transbordar de amor. Ali,
naquela mesa de jantar, entre risos e planos para o futuro, estava a prova viva de que as maiores obras de arte nem sempre são pintadas em telas. Às vezes, são escritas no coração, coloridas com amor, sombreadas com compreensão e iluminadas pela esperança. 6 meses se passaram, trazendo mudanças significativas para a mansão dos Mendonça. O jardim de inverno havia se transformado em um espaço vibrante de criatividade e cura, onde jovens em recuperação encontravam nas artes um caminho para expressão e superação. Naquela manhã especial, Lucas preparava-se para sua primeira aula oficial como instrutor. O espaço estava organizado com cavaletes adaptados, inspirados em seu próprio modelo, permitindo que todos pudessem pintar confortavelmente, independente de suas limitações físicas. Nervoso? Helena perguntou, entrando no estúdio com Sofia, agora com 6 meses, balbuciando alegremente em seus braços. Um pouco, Lucas admitiu, ajustando os pincéis sobre uma mesa especialmente projetada para sua cadeira de rodas. Mas é um nervosismo bom. Clara, que organizava os materiais de pintura, sorriu para o filho. Você está pronto para isso, querido? Mais do que pronto. O som de rodas sobre o piso chamou a atenção de todos. Miguel, um adolescente de 15 anos, foi o primeiro aluno a chegar, também em uma cadeira de rodas. Seus olhos percorreram o ambiente com uma mistura de admiração e apreensão. Bem-vindo. Lucas o cumprimentou, aproximando-se. Eu sou Lucas, e este será nosso espaço de criação. É verdade que você... Miguel hesitou. Que você voltou a pintar depois do seu acidente? É verdade, Lucas confirmou, pegando Sofia, que esticava os bracinhos para ele. E descobri que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito maior. Aos poucos, outros jovens foram chegando, cada um com sua história, sua luta, sua esperança. Helena observava com orgulho enquanto Lucas os recebia, compartilhando não apenas técnicas de pintura, mas também sua própria jornada de superação. Antes de começarmos, Lucas anunciou quando todos estavam acomodados, quero mostrar algo a vocês. Com habilidade, ele manobrou sua cadeira até um quadro coberto. Esta é a última peça da série que minha família e eu criamos juntos. Ao remover o tecido, revelou-se uma obra impressionante. O quadro mostrava o jardim de inverno, como era agora, cheio de vida, cor e movimento. Cada membro da família estava representado. Clara ensinando técnicas de pintura, Arthur organizando novos cavaletes, Regina cuidando de todos com seu carinho característico, Helena estudando seus livros de medicina com Sofia, brincando a seus pés. Mas o mais importante, Lucas continuou, são estes espaços em branco aqui. Ele apontou para áreas da tela ainda não preenchidas, porque esta história não é apenas sobre minha família. É sobre todos nós, sobre como a arte pode nos ajudar a redescobrir quem somos. Miguel ergueu timidamente a mão. E nós vamos ajudar a completar? Exatamente. Lucas sorriu, porque cada um de vocês tem sua própria cor para adicionar a esta história. Helena sentiu lágrimas nos olhos ao ver o brilho de esperança que surgiu nos rostos dos jovens. Clara aproximou-se discretamente do filho, beijando sua testa com orgulho. Você se tornou um professor incrível, ela sussurrou. Aprendi com os melhores, ele respondeu, olhando significativamente para Helena. A primeira aula transcorreu como uma celebração de possibilidades. Cada jovem encontrou sua própria forma de expressar-se, alguns com pinceladas ousadas, outros com traços delicados. Lucas movia-se entre eles, oferecendo orientação técnica mesclada com palavras de encorajamento. Regina, que não resistiu em participar do momento, servia chocolate quente e seus famosos waffles, transformando a aula em um verdadeiro encontro familiar. Sabe o que é mais incrível? Arthur comentou, baixinho com Helena observando a cena. Há um ano este lugar estava silencioso, fechado em memórias dolorosas. Agora está cheio de vida, Helena completou, observando Sofia, que engatinhava alegremente entre os cavaletes, arrancando sorrisos de todos. No final da aula, quando os jovens começaram a se despedir, Miguel permaneceu para trás. Com lágrimas nos olhos, ele se aproximou de Lucas.
Antes de vir para cá, ele disse hesitante, eu achava que minha vida tinha acabado, que não havia mais possibilidades para mim. Mas agora... Lucas colocou uma mão no ombro do garoto. Agora, você entende que às vezes precisamos apenas de uma nova perspectiva, uma nova tela em branco e uma família para nos apoiar, Miguel acrescentou, olhando ao redor do estúdio onde todos ainda se movimentavam, arrumando os materiais. Sim, Lucas sorriu, observando Helena, que agora mostrava para Sofia as diferentes cores de tinta. Clara, que organizava os pincéis cantarolando baixinho. Regina, que já planejava o lanche da próxima aula. E Arthur, que discretamente limpava os óculos embaçados de emoção. Uma família é o que faz toda a diferença. Em uma tarde dourada de primavera, o jardim de inverno da mansão dos Mendonça estava especialmente movimentado. Era o dia da apresentação final da série de quadros da família, agora complementada com as contribuições dos jovens alunos de Lucas. O espaço, antes silencioso e carregado de memórias dolorosas, transbordava de vida. As paredes exibiam não apenas os quadros da família, mas também trabalhos dos alunos, cada um contando sua própria história de superação. Helena, vestida elegantemente e carregando seus primeiros certificados da Faculdade de Medicina, observava com orgulho, enquanto Lucas conduzia os visitantes pela exposição. Sofia, agora com quase 1 ano, dava seus primeiros passos inseguros, segurando-se nos móveis e arrancando sorrisos de todos. E este, Lucas explicava, parando diante do último quadro, é nossa obra mais especial, porque não foi pintada apenas por mim ou por minha família. Foi pintada por todos nós. O quadro final era impressionante. O jardim de inverno estava representado em toda a sua glória, mas agora incluía não apenas a família Mendonça, mas também os jovens alunos, cada um deixando sua marca única na composição. Cada cor, cada pincelada conta uma história, Lucas continuou, sua voz carregada de emoção. De dor, sim, mas principalmente de esperança, de como podemos nos reinventar, nos reerguer e ajudar outros a fazerem o mesmo. Clara, que estava ao lado do filho, acrescentou suavemente, e de como às vezes precisamos deixar um quadro inacabado para que outros possam ajudar a completá-lo. Arthur, que observava tudo com evidente orgulho, aproximou-se com um envelope nas mãos. Lucas, há algo que precisamos te contar. O Dr. Martinez, que estava entre os convidados, adiantou-se com um sorriso. O programa de arte-terapia foi um sucesso tão grande que outros centros de reabilitação querem implementá-lo. Eles querem que você seja o coordenador geral do projeto. Lucas olhou surpreso para Helena, que sorria com lágrimas nos olhos. Mas como eu poderia? Da mesma forma que fez tudo até agora, ela respondeu, aproximando-se com Sofia em seus braços. Um dia de cada vez, uma pincelada de cada vez, sempre cercado de amor e apoio. Regina, que como sempre cuidava de todos nos bastidores, aproximou-se com um bolo especial, decorado com pequenas paletas de pintor feitas de açúcar. Para celebrar não apenas o artista, ela explicou, mas o professor, o irmão, o filho, que nos ensinou tanto sobre recomeços. Miguel, agora um dos alunos mais dedicados de Lucas, ergueu-se em sua cadeira de rodas. Posso dizer algo? Todos se voltaram para ele, que continuou com voz emocionada. Antes de conhecer o Lucas e esta família incrível, eu achava que minha vida tinha perdido as cores. Mas aqui aprendi que às vezes precisamos apenas de um novo conjunto de pincéis e pessoas que acreditem em nós. Sofia, como se entendesse a importância do momento, soltou-se dos braços de Helena e deu seus primeiros passos sozinha, diretamente em direção a Lucas. A sala inteira prendeu a respiração enquanto a pequena atravessava o espaço entre eles. Vem, pequena artista, Lucas chamou, braços estendidos, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Vem completar nossa obra-prima. Quando Sofia finalmente alcançou os braços do irmão, aplausos emocionados preencheram o ambiente. Helena aproximou-se, abraçando os dois, logo seguida por Clara, Arthur e Regina. Vejam só, Lucas sussurrou, olhando para sua família reunida, para seus alunos sorridentes,
para os quadros nas paredes que contavam sua jornada. Este é o verdadeiro quadro que pintamos juntos. Não está em nenhuma tela, está em nossos corações. E assim, entre abraços, lágrimas de alegria e planos para o futuro, a família Mendonça celebrava não apenas o sucesso de uma exposição, mas a arte mais importante de todas, a arte de amar, de recomeçar, de transformar dor em cores e sombras em luz. Porque às vezes, as maiores obras-primas não são aquelas que penduram